Gente querida, hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens e nós vamos falar sobre como anda a sua alma. É sobre isso que nós queremos conversar nesse tempo. Saímos do livro de Atos lembrando que temos uma missão. Agora nós vamos parar um pouquinho para pensar como nós estamos a fim de cumprir essa missão. Como anda o nosso coração, como anda a nossa alma, como andam os nossos sentimentos. E para isso, eu quero convidar você a abrir o texto bíblico na introdução dessa série de mensagens lá no livro de Marcos. E eu quero ler com você a partir do versículo, capítulo 8, a partir do versículo 34. Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 34. Vamos pensar na manhã de hoje sobre o paradoxo da vida. E vamos tentar entender o que Jesus tem falado sobre o paradoxo da vida. Marcos 8, 34, o texto bíblico começa dizendo assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, isso é importante para nós. Então, o que Jesus está falando daqui para frente não é só para as multidões, é também para nós, seus discípulos. Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. E aqui o versículo 36 é o texto-chave para nós na manhã de hoje. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Muitas vezes esse versículo foi usado como instrumento para evangelização. Só que o texto bíblico diz que Jesus está falando às multidões e está falando aos seus discípulos. Então esse texto não é simplesmente um versículo que a gente usa na evangelização. É usado também para o nosso inventário. Como anda a sua alma? Jesus está nos convidando na manhã de hoje a fazer um inventário da nossa alma. E o texto bíblico diz assim, 37, que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhará de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, como os santos anjos. Em verdade, primeiro versículo do 9. Lhes digo, dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Quero começar fazendo um inventário com a sua alma. O texto bíblico está nos convidando na manhã de hoje a fazer um inventário na nossa alma. E ele está nos convidando a identificarmos se nós somos simplesmente um crente ou se nós somos um discípulo. Então eu quero que você, nessa tabela, comece a pensar um pouquinho como está a sua alma na manhã de hoje. Veja essa tabela, nós temos então aqueles que são crentes e aqueles que são discípulos. O que é que marca um crente? Um crente recebe Jesus Cristo. Qual é a marca de um discípulo? Um discípulo representa Jesus Cristo. Qual é a marca de um crente? Um crente, ele olha para a cruz. Qual é a marca de um discípulo? Um discípulo toma a cruz. Um crente, ele é inspirado pelo sermão. Um discípulo obedece ao sermão. Precisamos entender, se você crê que toda vez que um pastor sobe aqui para trazer uma reflexão para você, ele orou antes. Ele sofreu antes. Eu costumo dizer que eu sou um dos poucos homens, talvez, que sofra de TPM. Eu sofro de TPM. Talvez não como você, menina, mas eu sofro de TPM. Terrível. Eu posso imaginar o quanto seja difícil para vocês, meninas, porque eu sofro de TPM. A minha TPM tem um nome: tensão pré-mensagem. Como eu sofro com isso. Como eu sofro. Toda vez que eu estou preparando uma mensagem, como eu sofro.
Então vocês, entendendo que a gente ora, que a gente se debruça, a gente busca o Espírito, a gente é conduzido pelo Espírito. Então, um sermão não deveria ser simplesmente um lugar de inspiração, uma sugestão. Eu não estou aqui para dar sugestão. Quem sou eu? Estou aqui para falar o que Deus pede para que eu fale. Então não é uma sugestão que vem do púlpito, é uma instrução que vem do púlpito. E se é instrução, tem que ser obedecida. Não porque o pastor Fernando falou, mas porque Deus tem falado no seu coração. Um crente, ele espera que um sermão inspire. Um discípulo obedece ao sermão. Um crente tem foco como chegar ao céu. Um discípulo tem como objetivo trazer o céu da terra. Ah, como isso tem mexido comigo, igreja. Como eu quero estar cheio do céu para abençoar aqueles que estão próximo de mim. Como eu quero estar cheio do céu. Um crente frequenta a igreja. Um discípulo leva a igreja aonde quer que vá. Ah, você quando é discípulo, você de fato entendeu e você de fato vive o sentimento de que igreja não é templo, não é estrutura, não é ministérios, não é diretoria. A igreja somos nós, corpo vivo, templo do Espírito Santo. E onde nós estivermos, ali a igreja está, abençoando a cidade, abençoando nossas empresas, abençoando nossas escolas, abençoando os nossos amigos, nossos familiares. Então eu queria que você olhasse um pouquinho para isso. Se hoje você se vê como um crente, o meu sonho é que ao final dessa série você se veja como um discípulo. Se você se vê como um discípulo, Jesus é um seguidor de Jesus, que cresce intencionalmente. Nós precisamos crescer intencionalmente. Você tem um plano de crescimento espiritual para a sua vida? Você tem trabalhado pelo seu crescimento espiritual? Quando nós pregamos no ano passado sobre o apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 4, versículo 19, onde o apóstolo Paulo diz que ele sofre dores de parto, até que Cristo seja formado em nós. Ah, como eu tenho vivido isso de maneira intencional e dizendo, Pai, tudo que estiver em minhas mãos, para que os meus irmãos, meus amigos, minhas ovelhas possam crescer, eu vou dar exemplo, eu vou trabalhar por isso. Mas eu não cresço só levando vocês ao crescimento. Eu cresço vendo o crescimento de vocês e a influência de vocês na minha vida. É uma troca. Nós crescemos juntos. Cresce intencionalmente para se tornar como Ele. Nós temos um objetivo, ser igualzinho a Jesus Cristo. Como o apóstolo Paulo diz em Coríntios 11:1, sejam, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Esse é o nosso objetivo, ser parecido com Cristo, comprometido com a sua missão. Se eu sou parecido com Cristo, eu estou comprometido com a missão. Nós somos botes salva-vidas. Nós somos enviados, continuamos a escrever a carta de Atos. Precisamos fazer com que as pessoas cheguem até Cristo Jesus. E quando então nós olhamos para tudo isso, nós entendemos que Jesus está fazendo um convite para nós vivermos isso. Esse texto é um convite para nós nos tornarmos isso, para nós permanecermos nisso, caso já sejamos isso, um discípulo. O texto de Marcos é um convite ao discipulado, para que eu tenha a consciência plena de que eu sou um discípulo de Jesus. Por isso ele faz um convite. Primeira observação que eu quero fazer, esse convite, ele é universal. Por isso ele diz assim, se alguém quer vir após mim, porém a sua resposta é individual. O convite, ele é universal, porém a resposta é pessoal, individual. Ele está perguntando para você na manhã de hoje, você quer ir após Ele? Portanto, para que você possa ir após Ele, você precisa entender as condições que é posta para aqueles que querem ir após Jesus. Jesus coloca algumas condições. Sim, a salvação é pela graça, mas depois que nós encontramos em Cristo a nossa salvação, para continuar seguindo Ele, indo após Ele, tem algumas condições. A primeira condição,
negue-se a si mesmo. Essa é a primeira condição. A segunda condição, tome a sua cruz. E a terceira condição, siga-me. Interessante, ele diz assim, se alguém quer vir após mim, genérico. Depois ele sai do genérico por específico, siga-me. Então ele coloca 3 condições, negue-se. A segunda condição explica a primeira. E a terceira condição aplica a segunda. Então vamos lá? Existe a primeira condição, negue-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo? É tomar a sua cruz. Quando nós pensamos em tomar a sua cruz, nós não estamos falando da morte de algo, porque tomar a cruz traz consigo o sentimento do quê? O que é tomar a cruz? Qual era o símbolo da cruz? O que a cruz representa? O que a cruz fala? A cruz fala sobre morte. A cruz fala sobre humilhação. A cruz fala sobre vergonha pública. Isso que é cruz, porque foi o que Jesus sofreu. Ignomia, né? Ignomia, vergonha pública. Então, cruz é símbolo de morte. Cruz é símbolo de humilhação. Cruz é símbolo de vergonha. Então, quando Jesus fala que nós precisamos tomar a nossa cruz, nós precisamos morrer. Agora, como nós morremos? Aí, isso explica o negue-se a si mesmo. Então, às vezes eu escuto assim, pastor, chegou essa notícia de enfermidade sobre a minha vida, que cruz eu estou carregando? Isso não é a cruz que Jesus está sugerindo. Alguns dizem assim, pastor, eu estou tanto tempo desempregado, não consigo uma recolocação, que cruz pesada eu estou carregando? Não é esse tipo de cruz que Jesus está falando. Alguns podem dizer assim, pastor, meu marido é tão difícil, que cruz pesada que Deus me deu. Não, seu marido não é uma cruz para você. Tenha certeza disso. Não é isso. Cruz não é a morte de algo. Cruz é a morte de alguém. Por isso ele diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. O que Jesus está dizendo é que cruz é a morte de alguém e não de algo. E no meu caso, a morte tem um nome, Fernando Bueno. E a morte tem nomes. Negue-se a si mesmo. É morrer para aquilo que Deus já deixou claro de que Ele não gosta. De que não tem a simpatia dEle. De que não tem a aprovação dEle. De que não tem o atrativo dEle. Que não tem o convite dEle. E aí por isso Ele diz, siga-me. Então, a cruz explica o que é negue-se. E o siga-me aplica o que é negar e o que é carregar a cruz. Então, quando nós pensamos em siga-me, eu sei que hoje está tão diluído nessa ideia de siga-me. A gente segue perfil, a gente segue um influencer. E quando a gente segue um perfil e a gente segue um influencer, muitas vezes, na maioria das vezes, quase nunca tem um envolvimento nosso. Nós estamos simplesmente observando o que eles falam, observando o que eles fazem, mas não tem envolvimento nem de lá para cá, nem daqui para lá. E se eles começam a falar coisas que a gente já não gosta mais, a gente para de seguir. E se a gente começa a perceber que eles estão fazendo coisas que a gente não aprova, que não diz respeito com o nosso valor, a gente para de seguir. Então, não pense que seguir Jesus é como seguir um influencer, que a gente fica só observando. Não, seguir significa obedeça, significa imite, significa aprenda, significa confie. Por isso o texto bíblico diz, se alguém quer vir após mim, você precisa abrir mão de coisas, você precisa morrer, você precisa matar o seu eu. Quem quer seguir a Cristo Jesus precisa parar de ficar sentindo e vivendo. Eu quero, eu preciso, eu vou lutar, eu não merecia. Tem que morrer. Eu não quero nada, quem quer é Deus sobre a minha vida. Eu não preciso de nada e o que eu precisar, Deus continua sendo o meu provedor e vai dar tudo o que eu preciso. Eu mereço sim, porque eu sou um pecador, e a graça dele me livrou daquilo que eu merecia, e me levou para aquilo que eu não merecia, sendo tão misericordioso, que é me dar o céu.
Então, quando nós olhamos para seguir Jesus, nós precisamos nos negar, nós precisamos matar esse sentimento. Eu quero, como um menino birrento, eu preciso, eu vou conquistar, eu tenho, eu não mereço. Precisa morrer, porque aí nós vamos precisar obedecer, imitar, confiar, e nós vamos precisar então também aprender. Então, esses são os convites. É um convite universal, é um convite condicionado, mas também é um convite missional. Olha o que o versículo 38 diz. Pois quem nesta geração adúltera e pecadora, um diagnóstico que Jesus está fazendo da alma do primeiro século, mas que pode se aplicar a este século. Pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. É um convite missional. Nós existimos para refletir Cristo Jesus, espelhar Jesus, espalhar a sua luz. Nós existimos para levar pessoas a verem o céu dentro de nós e querer esse céu que nós apresentamos, esse céu que nós vivemos. Esta Bíblia que eles leem, que é o meu coração, que é o seu coração, é para isso que a gente existe, e com autoridade nós não podemos e nem precisamos nos envergonhar do Evangelho. Então é missional. Por isso, quando nós olhamos para esse texto, o grande paradoxo é que, muitas vezes, aquilo que o mundo está falando que é a nossa vitória, Deus está falando que é a nossa derrota. E muitas vezes, aquilo que o mundo está falando que é a nossa derrota, é a nossa vitória. Esse é o paradoxo que o texto bíblico apresenta. E quando ele apresenta esse paradoxo no versículo 36, a grande solução para esse paradoxo é: como anda a sua alma? Por isso eu quero rapidamente apresentar para vocês o que é ganhar para Deus. Vamos voltar lá? Versículo 35. Pois quem quiser ganhar, salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará, esse a ganhará. E aí vem o versículo 36. Então, o que é ganhar para Deus? Talvez o que é ganhar para a sociedade a gente já saiba. Mas o que é ganhar para Deus? Como nós podemos, como os discípulos, termos a consciência de que nós não estamos perdendo, mas nós estamos ganhando. Mesmo que o mundo diga, você está perdendo, nós estamos ganhando. Porque nós sabemos o que Deus definiu como ganhar. E hoje, como todos nós estamos querendo que o Brasil ganhe, então, nada melhor do que sairmos daqui com esse sentimento que nós já somos vitoriosos em Cristo Jesus. Nós já somos vitoriosos, porque o texto bíblico diz que ganhar, primeiro, é descobrir a verdadeira fonte de vida. Ganhar para Deus é descobrir a verdadeira fonte de vida. O texto bíblico diz, versículo 36, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo? O que talvez signifique para nós ganhar o mundo? Já que esse texto não está falando simplesmente para alguém que ainda não tem uma experiência pessoal com Cristo. Lembram-se do versículo 34? Jesus está falando às multidões e aos discípulos. Então, os discípulos também precisavam vencer esse paradoxo, entender esse paradoxo e viver esse paradoxo com alegria. Então, o que é ganhar o mundo? Na versão que eu memorizei, que proveito há em alguém ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro? O que é ganhar o mundo? Talvez, na cultura em que nós estejamos vivendo, ganhar seja crescer em influência, ganhar seja ter razão sobre os temas, ganhar seja receber a aprovação dos homens. Talvez ganhar seja encontrar estabilidade financeira, estabilidade profissional, estabilidade emocional. Talvez ganhar seja conforto social, conforto emocional. Talvez ganhar seja independência. Eu estou ganhando o mundo, eu estou indo no caminho da independência. Qual que você poderia listar aí no seu coração que seria ganhar para você na manhã de hoje? O que é que você poderia colocar no seu coração nesta lista que eu estou sugerindo de ganhar? Mas o que seria perder para nós?
eu ganho estabilidade financeira e perco o privilégio de verem, por exemplo, os meus filhos crescerem. Qual foi a última vez que você brincou com seus filhos? Que você sentou no chão com seus filhos? Que você jogou videogame com seus filhos? Que você pegou ele pela mão e falou assim, vamos tomar um sorvete hoje, descompromissada. Vamos comer um Mac hoje, só eu e você. Qual foi a última vez que você fez isso? Talvez a gente está querendo ganhar independência e perdendo a esposa, perdendo o marido. Talvez a gente esteja querendo encontrar estabilidade financeira e se isolando da sociedade. Estamos sem amigos, nossa alma está doente. Porque quando o texto bíblico diz a respeito do inventário da alma, ele não está perguntando para nós que já tivemos uma experiência pessoal com Cristo Jesus. Você pode olhar para esse texto e falar assim, bom, pastor, esse texto não serve para mim. Bom, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu já não perdi a minha alma, pastor. Minha alma está nas mãos de Jesus. Eu sou um crente em Cristo Jesus. Eu confessei Ele como meu Senhor e meu Salvador. E como você tem uma teologia boa, tanto quanto a minha, a gente sabe que uma vez salvos, somos salvos para sempre, porque todos aqueles que Deus me der, Jesus dizendo, todos aqueles que o Pai me entregar, eu jamais o lançarei fora. Então a gente sabe que o crente não perde a salvação. Você pode estar pensando assim, então eu não perdi a minha alma. Será que você não perdeu a sua alma? Por isso, o grande segredo desse texto não é uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O grande segredo desse texto é de que adianta? De que adianta a estabilidade pelo preço da minha paz? O que adianta o respeito, o que adianta a razão em detrimento da minha alegria? O que adianta eu poder então crescer em influência e estar colocando em xeque o meu relacionamento com o Pai? Sim, você já entregou a sua vida a Cristo Jesus e você já tem um lugar reservado à mesa nas bodas do Cordeiro. Como eu gosto de dizer, o salão de festa está preparado, a mesa de 8 lugares está posta. Você vai entrar e vai ter alguém na porta, os anjos dizendo, você vai na mesa 5, lugar 3, que lá vai estar o seu nome. Mas o que me preocupa é que nós estamos vivendo desejosos de ter o céu no futuro, mas engolindo o inferno na terra, mas vivendo no inferno da terra. Porque estamos induzidos e conduzidos por ganhar o mundo, mas deixar a nossa alma doente, deixar a nossa alma adoecida. Então, quando o texto bíblico fala a respeito de trocar a sua alma, quem daria uma pessoa em troca da sua alma? Ele está dizendo, pense bem, vale a pena tudo que você tem vivido em detrimento ao que Cristo quer oferecer para você? Muito legal, nós vamos para o céu, mas enquanto estivermos na terra, nós estamos comendo das migalhas que caem da mesa de Jesus. E deixa eu lembrar uma coisa para você, Jesus não te chamou para comer das migalhas da mesa, Ele te convida a sentar à mesa e banquetear com Ele. Ele quer que você coma do banquete que Ele te oferece, não das migalhas que sobram. Por isso, na manhã de hoje você precisa entender, talvez a sua alma esteja doente, porque você não tem descoberto ou vivido a verdadeira fonte de vida. E um homem, no Antigo Testamento, sabia muito bem o que é isso. Você pode acessar a sua Bíblia, ou abrir a sua Bíblia, em Eclesiastes capítulo 2. Eu vou ler esse texto. Ele é um pouco longo, mas ele é importante para nós, tá bom? Olha o que Salomão vai dizer. Eu disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz. Não é assim que a gente fala? O que importa é seu bem-estar, procure ser feliz, prove. E aí a gente vai. Mas também isso era vaidade. Concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada.
resolvi no meu coração entregar-me ao vinho. Talvez ganhar o mundo é curtir uma balada, sem deixar de me guiar pela sabedoria, de me apoderar da loucura, até descobrir o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu, durante os poucos dias de sua vida. Empreendi grandes obras. Era um homem rico, um empresário bem-sucedido. Construí casas e plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim tanques de águas, para com eles regar o bosque em que reverdenciam as árvores. Comprei escravos e escravas, ele tinha bens. E tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois e ovelhas. E olha o que o texto bíblico diz. Mais do que tiveram todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Versículo 8. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros. Era um homem que investia na bolsa de valores. Ele sabia como produzir e reproduzir dinheiro. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provei-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Talvez aí foi o grande erro de Salomão, né? Não, mas não é hora de brincar, pastor. Era um homem que tinha qualquer mulher que ele quisesse ter. Qualquer mulher que ele quisesse ter, ele tinha. Eu me tornei importante. Superei todos que viveram antes de mim em Jerusalém, e a minha sabedoria nunca me abandonou. Tudo aquilo aos meus olhos, tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei. Nem privei o meu coração de alegria alguma, pois me alegrava com toda a minha fadiga, e isso era recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E assim ele termina concluindo. E eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito debaixo do sol. Por isso ele vai terminar o texto de Eclesiastes dizendo: enquanto você tiver juventude, se envolva com Cristo. Tenha um relacionamento profundo com Cristo. Porque Salomão tinha tudo, ele ganhou o mundo, mas ele perdeu a sua alma. Não porque ele foi para o inferno, mas porque ele era um homem doente, que ganhou o mundo, mas não tinha a verdadeira fonte de vida, Jesus Cristo. Você tem a verdadeira fonte de vida. Você não precisa ganhar o mundo, você só precisa se deleitar em Cristo Jesus, e Ele dá o mundo a você. Segundo, o que é ganhar para Jesus? É entregar o controle da vida a Ele. Por isso ele diz, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma e ficar doente? Não ter paz, ter que tomar remédio para dormir, ter que fazer terapia para cuidar e se livrar da ansiedade, tem que tomar remédio para vencer a depressão. Por que nós estamos com a nossa alma doente? Por que nós estamos vivendo momentos de depressão, momentos de pânico, momentos de medo descontrolado? Porque talvez queramos ganhar o mundo, estamos segurando o mundo nas nossas mãos, e estamos querendo então fazer com que o mundo não se perca, e nós queremos ter controle sobre tudo e sobre todos os processos, todas as pessoas, o mercado, as finanças, queremos ter controle. Uma das experiências mais tristes que alguém que visita alguém no hospital, que não é uma função de um pastor só, mas todos nós devemos visitar pessoas que amamos e estão no momento de hospital. Talvez uma das experiências mais tristes que a gente pode ter é a pessoa lá no leito do hospital, olhando para trás e dizendo assim: pastor, tome cuidado com isso. Não deixe chegar aonde eu cheguei. Talvez é o diabético falando: pastor, se o senhor tiver diabetes, cuide direitinho.
para não ter que passar pelo que eu estou passando. Talvez é alguém que tem problema cardíaco e chega no final da vida e passando por uma cirurgia difícil, ele fala assim: pastor, não faça como eu fiz, negligente, cuida do seu coração. O que isso significa? É que depois que nós perdemos, nós vamos dar valor àquilo que tínhamos. E aí vai entender, eu poderia ter aberto mais o controle, poderia ter aberto mão do controle, poderia ter descansado mais, poderia ter feito mais atividade física, poderia ter desfrutado mais da minha família. E aí a gente olha que ganhar para Jesus é entregar o controle da vida. E eu me lembrei de um texto que está lá em Isaías capítulo 30. Um texto bem duro para o povo de Israel. E eu quero ler os primeiros versículos com você de Isaías capítulo 30. Você pode acessar, você pode abrir, você pode acompanhar. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim. Executam os planos que não procedem de mim. Abra a mão do controle. E fazem alianças sem consultar o meu espírito. Eu acho que eu tenho que fazer parceria com aquela empresa, vai me trazer lucro. Você consultou o Espírito do Eterno? Eu acho que eu tenho que me aliar com aquela instituição financeira, porque eu posso obter lucro. Você consultou o Espírito do Eterno? Quantas alianças você tem feito na vida que podem adoecer a sua alma? Eu preciso fazer uma aliança com aquela empresa gigante porque vai alavancar os meus negócios. Você consultou o Eterno? Você consultou? Quantas alianças você tem feito com o mundo que está adoecendo a sua alma? Olha o que o texto bíblico diz. Fizeram aliança sem consultar o meu espírito para acrescentarem pecado sobre pecado. Eles descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó. Como isso deve ter doído no coração de Deus, porque lá no Salmo 46 o Eterno vai dizer: eu sou o seu refúgio, eu sou a sua fortaleza. E aí o povo de Israel vai tentar se refugiar no ombro de um homem poderoso, vai tentar se refugiar no ombro de um homem que tem poder, e Deus fica triste porque ele diz: eu sou o seu refúgio, igreja. Não existe instituição que seja o seu refúgio, não existe poder econômico que seja o seu refúgio, não existe cliente poderoso que seja o seu refúgio. Eu sou o seu refúgio. Igreja, não se associe com o iníquo para adoecer a sua alma. Entregue o controle da sua vida ao Eterno. E ele diz assim: e o abrigo na sombra do Egito resultará em humilhação. Resultará em humilhação. Você não foi feito para ser humilhado pelo iníquo. Você é um discípulo de Jesus. Quais alianças você tem feito com o iníquo sem consultar o Eterno, porque acha que Ele é poderoso, porque acha que Ele é forte? É o Egito. Nós vamos nos esconder debaixo do Egito e estaremos protegidos. Deus vem e humilha Israel. E vocês sabem o que é o Egito para o povo de Israel durante toda a história do povo de Israel. Só pisou, só oprimiu, só escravizou. Cuidado com as suas alianças. Entregue o controle e continue confiando naquilo que o Eterno diz no versículo 46. Eu sou o seu refúgio, eu sou a sua fortaleza, eu sou o seu socorro bem presente no dia da angústia. Não esqueça disso. Não perca a sua alma por status, por dinheiro, por estabilidade, por fama, por conforto, por razão, por influência. Não perca a sua alma. E último, ganhar de Jesus na manhã de hoje. Ele diz assim: que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma
que daria uma pessoa em troca de sua alma. Ganhar para Jesus é investir na vida que nunca termina. Ganhar para Jesus é investir na vida que nunca termina. E quando eu pensei nesse tópico, me veio logo à mente Mateus capítulo 6. Vamos ler? Acesse a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Mateus capítulo 6. Quero ler com vocês, a partir do verso 19, um texto bem conhecido de todos nós. Olha o que o texto bíblico diz. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntei tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver teu tesouro, ali também estará o teu coração. O que Deus está falando nesse texto, o que Jesus está falando no Sermão do Monte nesse texto, e o que Jesus está falando a Marcos no capítulo 8, para nós investirmos a nossa vida, na vida que nunca termina, ele está falando sobre prioridade, ele não está falando sobre dinheiro, ele está falando sobre prioridade. E eu fiquei pensando, imagine que você receba um WhatsApp do seu diretor, um WhatsApp do seu gerente, um WhatsApp da sua empresa, e diz assim: nós estamos selecionando você para daqui a um ano estar fora do Brasil, mandando você para qualquer lugar do mundo. Nós precisamos de você neste lugar e da sua família neste lugar, e nós vamos dar todas as condições para que daqui a um ano você esteja nesse lugar. Você vai orar, você vai pensar, você vai conversar em família, você vai tomar uma decisão. Vamos supor que você tome a decisão de aceitar o convite de maneira segura, de ir embora do Brasil para nunca mais voltar ao Brasil. Mas você tinha planos para aquele ano de reformar a sua casa. Você tinha planos naquele ano de talvez fazer mais um cômodo. Você tinha planos naquele ano de, quem sabe, terminar a churrasqueira, para convidar o pastor e a igreja para comer um churrasco com você. Pergunto, você vai continuar com esse plano? Possivelmente não. Possivelmente não. E por que você não vai continuar com esse plano? Porque a sua cabeça já está lá no país novo que você vai morar. Os seus planos já estão direcionados para lá. Você já está procurando a casa lá no outro país. Você já está pensando em como investir lá. Você já está pensando em como guardar as divisas que você vai ganhar para ter um futuro tranquilo. Você já tirou o seu coração daqui, dessa casa. Quando Jesus diz, invista na vida que nunca termina. E quando Jesus diz, aonde você tem ajuntado os teus tesouros, Ele está dizendo exatamente isso. Ele está falando, quem sabe para onde está indo, começa a investir no lugar para onde vai. Quem sabe para onde está indo, começa a investir no lugar para onde vai. Se você olhasse agora friamente para a sua agenda, o céu é sua prioridade. Se você olhasse agora para o seu extrato bancário, o céu é sua prioridade. Por que você está investindo no lugar onde você não vai ficar? Não é interessante que nós sabemos isso? Quantas vezes a gente diz para nós mesmos, mas tudo vai ficar aqui, a gente não leva nada daqui, nu a gente veio, nu a gente vai voltar. Não é interessante que muitas vezes a gente consola pessoas desta forma? Não é interessante que muitas vezes nós tentamos nos consolar desta forma? Nós não vamos levar nada. Nós sabemos disso, até o iníquo sabe disso e prega isso. Porque na hora de viver, a gente retém isso. Nossa agenda não reflete uma agenda do céu. Nossos extratos não refletem um extrato do céu. Mas a gente sabe que a gente não vai levar nada daqui. Mas Deus já nos convidou. Nós sabemos que ali é a nossa morada. Nossa cabeça devia estar lá, os nossos planos para lá. Olha, o texto bíblico está dizendo então que nós devemos juntar tesouros no céu. E como nós já juntamos tesouro no céu?
quando nós perdoamos aquele que nós não deveríamos e não gostaríamos de perdoar, estamos juntando tesouros no céu. Quanto da sua agenda você tem dedicado, por exemplo, à obra social? Quanto da tua agenda, por exemplo, você tem dedicado a encontrar um amigo que ainda não tem uma experiência com Cristo e conduzi-lo até Cristo? Quanto da tua agenda, por exemplo, você tem dedicado à oração, à leitura bíblica? Quanto da tua agenda, por exemplo, você tem dedicado a revelar e a demonstrar amor por alguém que não desce confortavelmente? Isso é juntar tesouros no céu. Você tem ajuntado tesouros no céu? A prioridade é o céu para você? Aqui é só uma sugestão. Eu não tenho como afirmar isso. Mas talvez as nossas almas estejam doentes, porque nós não estamos ajuntando tesouro no céu. Nós não estamos colocando o céu como prioridade. Nós não estamos investindo numa vida que nunca termina. Nós amamos demais essa vida que nós temos. Amamos demais o que estamos construindo, o que estamos possuindo. Mas é como o Eclesiastes disse: vai ficar tudo, é tudo vaidade. Em nenhum momento a Bíblia nos ensina a viver de maneira irresponsável e negligente. Mas ela nos ensina a viver. Seu coração tem que estar cheio de céu. Encha o seu coração de céu. Termino deixando uma pergunta para você responder hoje, durante o Jogo do Brasil. Você responde, tá bom? Mas para você que faz parte de um pequeno grupo, essa semana eu queria que você respondesse essa pergunta no seu pequeno grupo. É uma pergunta que quem passou pela aula da Escola Bíblica Dominical se fez. E eu quero pegar a pergunta da Escola Bíblica Dominical, a Escola Bíblica Discipuladora, e colocar no seu coração. O que estamos sacrificando para conquistar aquilo que desejamos? O que estamos sacrificando para conquistar aquilo que desejamos? Será que adianta de alguma coisa? Essa é a pergunta de Jesus para você na manhã de hoje. Como anda a sua alma? É o inventário que Jesus está convidando você a fazer na manhã de hoje. Como anda a sua alma? Ela está doente? Então, a minha oração é que na manhã de hoje verdadeiramente você entenda que ganhar a vida para Jesus é encontrar, é descobrir a verdadeira fonte de vida. Que ganhar a vida para Jesus é entregar o seu controle. Entrega o controle da sua vida a Ele. E por último, é investir numa vida que nunca termina.